Meu nome é Márcio Stutman, eu trabalho no programa P4F, o Partnership for Forests, que foi uma das fontes de inspiração, a principal, justamente para esse filme. Todas as iniciativas mostradas por esse filme surgem por meio do apoio do P4F ou foram fortalecidas de alguma forma. E o P4F, Partnership for Forests, é um programa financiado pelo governo britânico que tem como missão fortalecer negócios com potencial de impacto positivo no meio rural. São negócios que geram impacto positivo no uso do solo, nas mais diferentes paisagens, nas paisagens com matriz florestal, você voa, vê aquele tapetão verde, até aquelas paisagens que já foram completamente degradadas, e aquelas que estão no meio termo, que existe uma conversão rápida de florestas e um uso, seja para pecuária, seja para agricultura. Existem soluções sustentáveis para esses diferentes tipos de paisagens. E o programa existe justamente para fomentar, para dar recursos financeiros e técnicos para negócios que consigam prosperar nesse ambiente. O que é o negócio prosperando? É gerando caixa, empregando, gerando renda, colocando produtos ou serviços no mercado, ao mesmo tempo que gera um impacto positivo. Então, essa é a temática do programa, refletida no filme que a gente viu, e a gente vai fazer um debate agora com pessoas que atuam nessa área em diferentes setores, né? A gente vai entrar logo mais nas perguntas, mas antes, até para a gente modular um pouco o debate, eu queria pedir para vocês que estão aqui, quem que trabalha com essa temática de uso da terra, de sustentabilidade? Levanta a mão, por favor. E quem é novo, quem está chegando meio de paraquedas, mas gosta do assunto, né? Quem não atua nessa área profissionalmente? Fantástico, é muito bom a gente conseguir furar a bolha, porque a gente debate muito entre nós, e conseguir levar esse debate para a sociedade como um todo é um aspecto central para que essa batalha siga adiante. E por isso que a gente está aqui num festival de cinema, expandindo esse debate. Eu vou começar o nosso debate uma pergunta igual para todo mundo da mesa, todas as participantes, explicando um pouco o que você faz, né, qual é a sua atuação profissional e como se relaciona com o tema desse filme, né, com a necessidade de aprimorar o uso do solo por meio de geração de caixa, geração do empreendedorismo. Eu vou começar aqui do meio, por favor. Obrigada, Márcio. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Bruna Ferreira, eu sou diretora de Sementes do Xingu, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sou diretora da rede de Sementes do Xingu junto com Tariaiup, Caiabi, que mora lá no território indígena, e com Antônio, que é um agricultor familiar. E a rede de Sementes do Xingu é uma iniciativa que nasce da demanda por restauração florestal nas nascentes do rio Xingu, né, que historicamente elas ficaram fora da demarcação dessa terra indígena lá no Mato Grosso, e hoje ela é a maior rede de sementes do Brasil. A gente trabalha com 600 coletores da agricultura familiar, os povos indígenas e coletores urbanos. Coletamos sementes tanto da Amazônia quanto do Cerrado, e fortalecemos, esse trabalho fortalece muito a permanência na terra, a saúde, a cultura, o resgate da alimentação tradicional, e gera renda, né, que é importante, gera renda da floresta e do cerrado em pé. Somos 80% das coletoras mulheres, e isso é um impacto muito positivo para a nossa região, uma região do agro, e que essa iniciativa vem crescendo, se fortalecendo cada ano mais. Estamos completando 16 anos e inspirando outras redes de sementes também em outros biomas. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Alessandra, eu sou coordenadora do SEDAC, que é o Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado, que trabalha com uma cooperativa que tem um formato de rede de comercialização solidária. A gente atua em 156 municípios, em 5 estados brasileiros, parte do Cerrado e Amazônia, com povos e comunidades tradicionais, e a gente vem trabalhando com plantas nativas para agregação de valor. São várias estratégias em rede para consolidar o consumo, o conhecimento sobre a biodiversidade. E é bastante desafiante ter esse trabalho em curso há 23 anos e ainda ter muitos desafios para serem superados. Entre eles,
políticas públicas que possam estruturar acesso a crédito e outras coisas mais. Muito obrigada. É uma apresentação, Márcio, a gente já pode comentar o filme, assim, como que... Manda ver, né? Então, bom, boa noite, né? Sou Fabíola, obrigada, Márcio, obrigada, Ju, né? Acho que muito bom estar aqui, né? Num espaço como esse. Enfim, sair um pouco da nossa bolha, né? Eu estou atualmente no WRI, que é uma organização, uma ONG, mas com uma grande base, né, em pesquisa e como que a gente traduz pesquisa em política pública, em projeto, né, e trabalhos aí coletivos, né, com essas iniciativas maravilhosas, algumas delas aqui do filme e outras que estão aqui na mesa, né? Com o maior prazer de estar compartilhando esse momento. Eu peguei 3 pontos assim que eu queria trazer, talvez, que tem a ver com o trabalho do WRI, mas também acho que o trabalho num campo mais amplo, né, de pensadores, ativistas, né, que somos, né, fazedores aí, transformadores, enfim, dessa realidade. E pegando um pouco a partir de falas do filme, né, que eu acho que me tocou muito, assim, a gente que está há algum tempo, né, enfim, vendo isso acontecer, né, e ainda vendo o quanto isso é invisível, né, é invisível para minha mãe, para minha avó, às vezes, né, invisível para pessoas que estão no meu mundo, mas que não estão exatamente no seu campo profissional, né, mas é invisível para a economia do Brasil também, né. A gente vai lançar um estudo agora no final de junho que traz uma leitura da matriz insumo-produto, não vou entrar no mérito, mas, enfim, é um instrumento macroeconômico que ajuda o Brasil a tomar decisão, né, relativa a toda a política macroeconômica. E a gente descobriu que o produto florestal, a categoria produto florestal, ela não tem subdivisão entre produtos florestais que conservam e produtos florestais que desmatam. Então, a gente não sabe ler, né? Imagina, se a gente não sabe ler essa realidade, né, a gente não sabe fomentar, né, a gente não sabe, de uma forma sistêmica, transformar, né? Então, acho que super agradecer, de fato, porque, através desse tipo de iniciativa, a gente começa a visibilizar, mas também elas precisam se traduzir nessa outra escala, né, que é uma escala de como que a gente melhora a nossa condição de análise, né, e de tradução dessa realidade por uma perspectiva de política pública, né? E acho que aí um segundo ponto que eu acho importante que vem do filme, a gente escutou muito, né? Me tocou muito um produtor da Indonésia que fala, né? Nós temos que proteger a floresta porque nossa vida depende disso, né? Eu falo, cara, que responsabilidade, né? Não é dele, né? É de todos, né? De todos nós, né? E acho que, claro, o filme também mostra, e a gente viu pelas experiências, os lugares onde existe governança política e econômica da comunidade, eles têm muito mais chance, né, de serem conservados. Por isso que os territórios indígenas eles são comprovadamente os territórios mais protegidos, né? Mas não só os indígenas, também todos os outros territórios coletivos e aonde há organização. Quanto mais organização política e econômica, mais chance de proteção, né, e de conservação. E aí o filme ele traz, acho que uma série de elementos, né, que falam e que, de alguma forma, precisam ser olhados também nessa lógica da política pública, e, principalmente, a ação em cadeia, né, os consumidores, os compradores, os investidores, mas também a valorização, né, e a inclusão produtiva, mas numa ótica realmente de equilíbrio, né? Então, a tal da bioeconomia que se fala muito, se não for compartilhando benefícios, se não for pensada coletivamente, ela não é bioeconomia. Paro por aqui. Eu achei que era já para a gente comentar um pouco em cima da pergunta, mas acho que são 2, 3 elementos que no filme me inspiraram e que, tomara, aí possa ajudar a gente nos debates. Obrigada. Boa noite, obrigada, Márcio, Juliana, pelo convite. Sou Leila, sou sócia e pesquisadora da Agroícone, e a nossa missão é gerar conhecimento para transformar a economia. Então, eu sou pesquisadora com foco em economia aplicada e para o setor agropecuário e uso da terra. E um dos nossos grandes desafios é exatamente conciliar produção e conservação. E a gente vem gerando esses estudos, conhecimento, para transformar lá na ponta, né? Tanto políticas públicas, por meio de
por exemplo, o Código Florestal, que a gente teve muita atuação na construção, debate, tentando trazer os grandes setores do agro, os pequenos produtores, o equilíbrio disso, né, com o objetivo de conservação. A partir disso também, como que a gente vai cumprir essa legislação, e aí esse projeto da semeadura direta, né, com a parceria com a Rede de Sementes Xingu, Instituto Socioambiental, a gente criou uma rede de restauração, a gente faz restauração hoje na ponta, que traz impacto social, que traz impacto ambiental, e o produtor rural, ele é o protagonista nessa história, é ele quem faz a restauração, e isso está gerando demanda pelas sementes da Rede de Sementes do Xingu, por exemplo, entre outras redes, e a gente tenta destravar essas agendas por meio de política pública, por meio de conectar grandes empresas com o produtor rural para fazer restauração lá na ponta, e também com grandes parcerias com o terceiro setor, com as comunidades locais e com políticas públicas também. Obrigado, Leila. Eu tenho algumas perguntas, eu vou começar a disparar, mas temos perguntas também, esperamos perguntas de vocês. Inclusive, tem uma pessoa aqui da organização, está ali, que está disponível para pegar perguntas e vai estar disparando para a gente também. Tá? Então, qualquer coisa, dá um toque, ele vai trazendo as perguntas. Vou começar com a Bruna, empreendedora, mulher, canarana, que você está baseada? Nova Chavantina, está à frente da Rede de Sementes do Xingu, comercializa mais de 200 espécies de árvores nativas. Quais são suas dores? Falar de dor, né? Já até foi embora o som. Quais são suas dores enquanto empreendedoras e o que faria o teu negócio voar, crescer 100 vezes, né? O que faria, de fato, um aumento no volume, um aumento na escala de atuação da rede? Vamos começar pelas dores, então. E aí, né, trazendo a fala da nossa colega, a legislação é um ponto, né? A gente está na Agenda 2030, né? A década da restauração, teoricamente com uma demanda grande por semente, mas não é isso a realidade. A gente precisa, de fato, ter políticas que realmente cobrem para que essa demanda chegue nas bases. A gente precisa que esse passivo realmente seja cumprido, né? O passivo ele existe, mas o produtor precisa querer restaurar essas áreas. A semente ela existe, mas ela precisa chegar no solo para que isso aconteça, né? A gente está, de novo, vendo esse desafio de trazer essa demanda para dentro da Rede de Sementes do Xingu, com um potencial de coleta de 40 toneladas e com uma demanda de mercado muito baixa até o momento, né? Então, anualmente, a gente vai atrás de mercado, a gente tem os parceiros históricos que estão aí buscando projetos para restauração, mas a gente precisa do fazendeiro, que ele queira restaurar. Né? A gente não tem uma área, a Rede de Sementes não é dono de uma fazenda que vai fazer restauração nessa fazenda. Os passivos não são nossos. Né? A rede ela é a associação, esse modelo de negócio da floresta em pé, mas que precisa do produtor, né? Da conscientização, da sensibilização, para que ele realmente restaure essas áreas. Né? Ao longo desses anos, várias parcerias, né? O Instituto Socioambiental é um dos nossos maiores parceiros, que tem feito restauração em larga escala, né, no Mato Grosso e fora, junto com a Agroícone, fazendo restauração com a técnica da muvuca agora em outros estados também. Mas é um super desafio ainda. Né, e a gente trabalha hoje num modelo de redário, né, que é a rede das redes de sementes, são mais de 20 redes de sementes nesse espaço, e tentando trazer demanda para que realmente esse trabalho aconteça em todas essas redes. Né? Porque o nosso produto é a semente, mas, para isso acontecer, a gente também precisa ter áreas para restaurar. Esse é um dos desafios. Lógico que tem vários outros desafios, que é o trabalho em grupos com diferentes atores. Né? A Rede de Sementes do Xingu trabalha dentro de 3 terras indígenas, são 6 povos, então isso aí traz um mundo, um universo
impressionante, super desafiador, e aí 16 assentamentos em 19 municípios e coletores urbanos, pessoas que trabalham, coletam sementes nas áreas públicas. Então, são vários desafios, mas eu digo que, para o momento, o maior é realmente a gente ter uma clareza na demanda por restauração florestal no Brasil, principalmente no Mato Grosso, né, que é a nossa área de atuação. Perfeito. E, de fato, para o empreendedorismo, que é o empreendedorismo rural baseado na diversidade, que é achar que o mundo está interessado nas centenas de espécies que a Amazônia tem, que a Mata Atlântica tem. O mundo não está. Né? Ele quer uma, ele quer outra. Então, uma tendência do empreendedor ofertar centenas de produtos que ninguém conhece, ninguém está demandando. Então, o acesso ao mercado é um dos pontos chaves, né, para conseguir alavancar a bioeconomia. E é um pouco do que a COP Cerrado vem fazendo. A Alessandra foi bastante breve na apresentação dela, e ela articula uma série de organizações com uma série de produtos do Cerrado. Fala um pouco mais para a gente, Alessandra. Quais são os desafios para conseguir colocar no mercado, gerar valor em rede de produtos muitas vezes pouco conhecidos, né, dos grandes consumidores? Eu acho que um dos problemas mais importantes assim que a gente enfrenta é a invisibilidade e desvalorização do bioma cerrado e na sua relação florestal com as pessoas. Então, o cerrado é uma vegetação tropical, com campo, floresta, né, savana, e a gente desconhece o potencial que o cerrado tem. Hoje a gente trabalha com 171 espécies, algumas cadeias alimentares, como a castanha de baru, o jatobá. Alguns produtos já ganharam mercado, estão em redes de supermercado, mas ainda é totalmente desconhecido. E a parte da produção, que é também a indústria, ela tem uma dificuldade, que é a tecnologia, né? Um produto caro que chega no consumidor de uma forma muito privilegiada para alguns consumidores e não para todos. Então, esse é um dos desafios, né? Colocar um alimento barato, da biodiversidade, que é totalmente desconhecido. A sociedade não conhece o baru, o piqui, o jatobá e tantas outras espécies, e aí eu estou falando da área alimentar, sem contar as outras espécies que são utilizadas como fitofármacos, como corantes. E isso tem pouca pesquisa aplicada no desenvolvimento dessas cadeias sociobioprodutivas, que, ao mesmo tempo, elas estruturadas, elas levam ao consumo de forma mais sustentável e, ao mesmo tempo, gera conservação. E também estimula as famílias, os agricultores, os povos tradicionais a fazerem o plantio, que é o enriquecimento florestal, sistemas agroflorestais. Então, é uma cadeia que, se ela for bem estruturada, tiver apoio, no caso, recursos também de políticas públicas, fomento, empresas interessadas, a gente pode gerar um novo ativo, que é também soluções baseadas na natureza. Vários problemas de saúde podem ser resolvidos com essas plantas. Então, a gente tem um potencial muito grande a ser desenvolvido. Aqui a gente viu algumas espécies que são tidas como espécies amazônicas, mas elas ocorrem no cerrado, como o genipapo, o buriti e tantas outras. E o cerrado não é visto da mesma maneira como é visto a Amazônia, e por isso tem pouco incentivo financeiro, políticas públicas, né? Nos últimos anos, o desmatamento aumentou de forma muito drástica, os incêndios florestais. Então, essa invisibilidade é um dos maiores desafios que a gente enfrenta na relação de conservação e de valorização dessa sociobiodiversidade. E não adianta ter uma abordagem de uma única espécie. A nossa abordagem é trabalhar com a paisagem. Então, por isso que a gente vem trabalhando sistematicamente com um número bastante expressivo de espécies com usos diversos para finalidades, muitas vezes pouco conhecido pela sociedade. Um exemplo é a favela, o fava dantra, que é uma espécie que é explorada há mais de 70 anos, e dela se extrai uma substância que é uma vitamina, que, na pandemia, foi utilizada de forma muito
intensa para combater as sequelas dessa doença. Então, isso vem da onde? Isso vem do cerrado, e a sociedade não conhece, não valoriza, e os extrativistas, nessa relação com o ambiente natural, ela acaba também sendo desvalorizada. Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo de mais de 2 décadas. A Coop Cerrado é a base organizacional, tem mais de 6.000 sócios. Hoje, todos os produtos têm certificação orgânica participativa, que é um processo de agregação de valor que foi criado pelo SEDAC, que é uma OPAC, e agora também está certificando internacionalmente. Desde 2019, o Baru, que é uma castanha do Cerrado, já está sendo comercializado no exterior, enfrenta vários desafios, né, inclusive a regulamentação na Europa, porque não é considerado um alimento ainda, e aí, pelo fato de não ser conhecido, ele não pode ser vendido de forma segura. Então, isso impacta, inclusive, o avanço desse processo. A gente acredita que trabalhar no mercado brasileiro e trabalhar no mercado internacional possibilita dar escala a essa produção. Hoje, a Coop Cerrado trabalha com cerca de 100 toneladas, e a indústria que ela construiu, que é coletiva, tem capacidade de um turno de 400 toneladas. Isso significa geração de renda a partir da floresta, do cerrado, né, da vegetação nativa. Então, isso é muito importante do ponto de vista do conhecimento. Eu acho que a comunicação é um desafio enorme para as organizações da sociedade civil, né, que tem que lidar com isso de forma muito individualizada. Quando você tem um player, uma empresa muito grande, que está associada, que se interessa pelo produto, é mais fácil. Mas quem são as empresas que hoje compram produtos da biodiversidade na sua plenitude, principalmente do Cerrado? Então, acho que nessa relação de construção, com a possibilidade de ter acesso ao mercado e garantir a conservação, e esse caminho é muito longo, e a gente precisa de mais incentivos, políticas públicas, incentivos fiscais. Essas espécies têm a mesma tributação da carne. Quer dizer, a carne ela tem incentivos fiscais, e o Baru, por exemplo, paga 12% de imposto, de ICMS. Né? Outros produtos que não são de origem florestal não têm esse incentivo. Né? Então, acho que são questões que estão por detrás do fomento e da estruturação da bioeconomia a partir desses ambientes naturais, dos biomas, que têm um potencial enorme para tratar questões que a sociedade tem de forma contínua. Né? Excelente, muito obrigado. E como é atrativo, né, escutar falar de produtos florestais não madeireiros da Amazônia, do Cerrado, Baru, castanhas, mas eu fiquei com uma dúvida que no filme apareceu um monte de boi. O que esses bois estavam fazendo no filme? Essa é a minha pergunta para a Leila. É possível gerar impacto positivo? Pecuária e conservação ambiental podem andar juntos de alguma forma? Pois é, a pecuária ocupa a maior área alocada para agropecuária no Brasil. Né? São mais de 160 milhões de hectares que são para pecuária, seja ela de corte de leite, boa parte dela é para corte. E o grande desafio, né, de se conectar à sustentabilidade, à produção de carne, impacta diretamente a renda do produtor, que é aumentar a produtividade, que é aumentar a produção por unidade diária. E aí a gente consegue tanto aumentar a produção de carne, quanto liberar essas áreas de pastagens para outros usos agropecuários, para expandir soja, para expandir agroflorestas, para substituir por restauração e cumprir o Código Florestal, por exemplo. Então, a gente tem aí a grande oportunidade que é a pecuária. A gente tem mais da metade dessas áreas estão em processo de degradação, com algum nível de degradação. A renda por hectare ou por unidade animal é bastante baixa, e a grande oportunidade é a gente melhorar a forma de produzir, implementar tecnologias que consigam aumentar a produção por unidade diária, e, com isso, também
promover um grande impacto de redução nas nossas emissões, na mitigação dos impactos das mudanças climáticas, porque um animal abatido em menos tempo vai emitir menos gases do efeito estufa, e também com a redução do desmatamento, a gente também consegue reduzir drasticamente as emissões do Brasil. Então, essa é uma das grandes agendas para o desafio climático que a gente tem aqui no Brasil. Aí o grande desafio é, de novo, o protagonista principal, o produtor rural, o pecuarista. Muitas vezes ele não conhece as práticas e tecnologias, muitas vezes ele tem muita aversão a adotar essas práticas e tecnologias. Ao mesmo tempo, ao adotá-las, ele vai precisar mudar o jeito de produzir, o jeito de fazer uma gestão mais eficiente da sua produção. Ele vai se deparar com riscos maiores e, com isso, às vezes, ele prefere não fazer nada e continuar fazendo o mesmo. E é isso que a gente precisa trabalhar, quer dizer, como que a gente muda a forma de pensar do produtor rural. Acho que esse é um dos grandes desafios. Por outro lado, a gente também tem um desafio importante, que são os pequenos produtores. Existem práticas que são adaptadas aos pequenos produtores, mas nem sempre elas são rentáveis, quando ele precisa investir muito recurso. E aí a gente precisa de uma série de incentivos para ele fazer isso, ou mesmo diversificar a produção, trazendo aí produtos da sociobiodiversidade, por exemplo, agroflorestas, sistemas de integração e assim por diante. Legal, e essa fala, de fato, remete à teoria da mudança do P4F, do programa que financiou, estimulou as histórias desse filme e o próprio filme, né? Realizar a mudança sustentável na paisagem, nos como a gente consegue estimular uma mudança rural nos diferentes tipos de paisagens, desde aquelas de floresta, produtos florestais, até aquelas que já têm pastagem, já estão ocupadas pelo gado. E a Leila traz uma série de elementos do que se fazer com essas áreas já abertas. Vamos aumentar a produtividade, pelo amor de Deus, né? Já tirou a floresta, já degradou o rio, tem menos de uma cabeça de boi para cada hectare, não dá. Então, vamos melhorar essa produção, maior produtividade, maior renda para o produtor. E um dos grandes desafios é como que a bioeconomia, entendida como aqueles produtos que vêm da biodiversidade nativa, compete financeiramente com esse tipo de atividade, que é a pecuária. Em última instância, a decisão de converter uma área de floresta para outros usos é uma decisão financeira, que precisa de estímulo, incentivos, tanto para bloquear as ilegalidades, como para favorecer uma economia baseada na própria floresta. E existem um conjunto de barreiras e dificuldades para que isso ocorra. A gente ainda está aprendendo a fazer isso. E eu convido a Fabíola para falar um pouco, do ponto de vista estrutural, o que poderia ser feito. Você já trouxe alguns elementos, mas tenho certeza que sua cabeça tem elaborado ainda outros. Então, o que poderia ser feito para que esse tipo de atividade seja mais atrativo para os proprietários de terra, para grupos indígenas e todos aqueles que têm terras, olharem para a floresta como uma fonte de renda e não como algo a ser convertido numa pastagem? Vamos lá. Obrigada, Márcio. Eu vou pegar um pouco até a partir de dois exemplos aqui que também dialogam com o filme, né? É muito curioso você falar que não tem demanda para semente. Se a gente olhar que o Brasil tem um compromisso por política pública de restaurar 12 milhões de hectares. E aí eu vou responder através do estado do Pará, né? Só o estado do Pará tem um compromisso de restaurar 5 milhões de hectares até 2030. Qualquer cálculo que a gente faça, a gente vê que não existe uma cadeia econômica desenvolvida suficiente para atender esse tipo de compromisso, esse tipo de demanda. E quando a gente vai fazer lá, né, conversar com o governador do Pará, e tem todo um processo de construção do plano,
de restauração, o plano de recuperação de vegetação nativa do Estado, a gente fala o custo de cumprir com um compromisso de 5 milhões não precisa e não pode mais ser percebido como custo. Ele tem que ser visto como investimento. Que, na medida em que você traz a restauração como um elemento econômico, que o movimento PIB gera emprego, inclui, né, e ainda conserva e restaura, você muda a percepção, né, do que é a economia. Então, num contexto mais amplo, bioeconomia, na verdade, né, é a gente entender que a floresta em pé ela tem uma riqueza e os seus povos têm enfim, um fazer, né, ali que por si só ele se constitui como um novo modelo de desenvolvimento econômico que demanda tempo, muita coordenação entre governo, setor financeiro, produtor, enfim, mas não tem outra solução, né, para a gente olhar. E aí a gente estimou que acho que são 6 bilhões de reais que seriam injetados na economia do Estado do Pará na medida em que os tais 5 milhões de hectares venham a ser restaurados. E isso através de desenvolvimento de toda uma cadeia da restauração, mas que, quando encontra na agrofloresta a restauração produtiva, que é um modelo possível, também gera uma série de... Né, que isso não é só a Amazônia, tá? Estou falando Pará, mas também a gente poderia pegar um estado do Cerrado. E como que a gente pode olhar para essa perspectiva, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo é a pecuária, 30% da renda distribuída na Amazônia hoje, isso também é dado recente do WRI, vem da pecuária. Então, você não pode simplesmente tirar a pecuária. Essa transição de um novo modelo econômico, ele passa por substituições, por alternativas, né? E que tem que ser construídas com toda essa, enfim, muito incentivadas, né, fomentadas. Tudo vai no contramão, gente. Tudo vai no contramão. Todas as regras, né, do jogo, seja do jogo econômico, seja do jogo da política pública, vão na contramão. Mudá-las não é simples, né? Mas a gente viu o exemplo aqui, acho que é a Glória, né, lá, não sei se é Colômbia, que fala do genipapo, e que era uma fruta vista como lixo, né, e que hoje está sendo o substituto da atividade ganadeira, né, ou pecuária. Então, acho que a intensificação ela é fundamental, né, como, por excelência, é um modelo, a única pecuária possível, né, para o Brasil é a pecuária intensificada, mas também olhar a pecuária como na ótica social, né, ela muitas vezes não é intenção, né? Não é uma, né, intencional, né? Ela tem a ver com uma conjuntura socioeconômica que também faz parte do jogo. E bioeconomia também é isso, Márcio, sabe? É como a gente olhar o genipapo, desenvolver uma pesquisa, trazer uma nova aplicação, fazer isso chegar no mercado, é tudo isso. Mas acho que prioritariamente, né, começar a olhar que um novo modelo de desenvolvimento econômico que valoriza a floresta em pé e olhe isso como investimento e não custo, passa por um grande novo pacto social e econômico que a gente tem que, né, se arvorar aí, que não vai ser rapidinho de ser resolvido, né, mas que tem que ser fomentado, começado, né, e estimulado. Então, os comentários. Obrigado. A gente recebeu aqui 4 questões. Eu vou começar com uma pelo critério de letras legíveis, tá? É uma pergunta do Licores, não sei se eu falei o nome certo. Quando falamos sobre sustentabilidade e regeneração, também falamos sobre, principalmente, uma mão de obra humana justa. Queria saber como as organizações estão atuando nesse sentido. Existe uma preocupação social igual, tão forte quanto existe a produção do aumento da produção? Como que se encaixa o elemento humano no dia a dia que vocês fazem? Eu vou começar pela Leila aqui do meu lado. Deixa eu tentar entender no âmbito da sustentabilidade. Onde se encaixa o ser humano, as pessoas,
dentro da visão de expansão de negócios que vocês ajudam a promover? Bom, vale lembrar que sustentabilidade é o tripé econômico, social e ambiental. Ele tem que sempre estar ali presente, né? Então, quando a gente fala de alternativas para não desmatamento, a gente também tem que olhar sobre o aspecto econômico, que é o custo de oportunidade de não abrir essa área, ou seja, ele ia ter rendimentos sobre aquela floresta, mas também no lado social da própria sobrevivência, primeiro, de um produtor rural, né? Acho que esse é um ponto. A gente tem visto pequenos produtores, por exemplo, em ciclos de pobreza, então reduz a renda, ele deixa de investir, faz práticas que não são adequadas, não consegue recuperar a produtividade daquela área, ele degrada essa área e vai continuar esse ciclo de pobreza e degradação. Isso é um problema social, inclusive, né? Você tem na pecuária, por exemplo, produtores que não tiram um salário mínimo por mês. Eu acho que esse é e dependem também de assistência, às vezes tem assistência, benefícios sociais para a própria sobrevivência. Então, que tipo de política pública que a gente precisa para tirar esse produtor desse ciclo vicioso, por exemplo? Então, é um pouco isso que a gente também precisa olhar. Por exemplo, a gente trabalha com propostas para política agrícola. Então, quando a gente fala de crédito rural, por exemplo, né, o Pronaf, para agricultura familiar, a gente vê que uma boa parte dos recursos vão para pecuária e soja, para agricultura familiar. Será que esse crédito está realmente melhorando a vida deste produtor rural? A renda desse produtor rural? Boa parte desse recurso, normalmente, é para compra de animais, ou seja, ele está fazendo mais do mesmo. Ele compra animal, ele engorda o animal, ele vende o animal. E o que está acontecendo dentro da propriedade dele? Ele está gerando alguma degradação ambiental? Ele realmente está utilizando, tendo o melhor uso dessa terra? Então, esse é um aspecto importante da gente também advogar, né, para a melhoria das políticas públicas, né? A gente está num mundo hoje que informação é muito importante. E essa informação ela tem que ser compartilhada entre todos os elos de todas as cadeias produtivas. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Como é que você fala para a instituição financeira que ela precisa entender como aquele produtor produz? Poxa, mas ele quer comprar gado, eu vou dar o dinheiro para ele. Não tenho que olhar. Ele só tem que me comprovar isso. Então, acho que é esse o mindset, né? É essa mudança que a gente precisa promover. E o social está dentro de tudo isso. Como é que a gente faz política pública para melhorar, para promover e fortalecer a agricultura familiar? Esse é o objetivo da política pública. Será que a gente está fazendo isso de fato? Então, são essas perguntas que a gente vem tentando responder para aprimorar esse tipo de política, por exemplo. Trazendo um pouco para a realidade da rede de sementes do Xingu, o que a gente faz para tentar, no mínimo, pagar um preço justo, né, pela semente, todas as espécies têm um valor, né? Hoje a gente trabalha com 157 espécies, algumas saíram dessas 220 que a gente já trabalhou. Super desafio trabalhar com as sementes que germinam muito rápidas, que a gente chama de recalcitrantes. Então, a gente trabalha só com as intermediárias e ortodoxas. E cada uma delas tem um preço muito baseado no tempo gasto na coleta, a dificuldade de coleta, o tempo gasto no beneficiamento, secagem, depreciação de equipamentos e o valor da mão de obra local. E aí a gente joga isso sempre para cima, né? Porque a gente sabe que um coletor de semente não é só um trabalho braçal, né? Envolve muita tecnologia, envolve muito conhecimento tradicional. E é assim que a gente acredita que a gente faz com que os coletores recebam um preço justo, o trabalho deles seja um trabalho que seja pago com preço justo, e esses valores
E aí é um super desafio, né, porque a gente tem a realidade da agricultura familiar, dos povos indígenas e dos coletores urbanos. Aí vocês imaginam que os coletores urbanos já desenvolveram várias técnicas de beneficiamento que beneficiam um quilo de semente muito mais rápido do que os povos indígenas, por exemplo, que, mesmo sabendo dessas novas tecnologias, querem continuar trabalhando de forma tradicional. E a rede tem esse desafio de fazer com que o preço seja justo para todas elas, né? E é esse valor que a gente discute todos os anos, e a gente atualiza anualmente também o preço da semente, de acordo com a inflação. E algumas espécies a gente faz todos os anos também a revisão de preços, porque com o avanço do desmatamento, as matrizes vão ficando cada vez mais longe. Isso vai gerando um custo maior na coleta de semente também. Tem, lógico, um trabalho de trazer esses pomares para perto das comunidades, mas a semente demora para produzir também. Então, isso é feito em conjunto com os representantes dos 600 coletores, né? Pelo menos um representante de cada grupo, durante a assembleia, para que a gente seja justo, né? Financeiramente também, que é importante para a rede de sementes do Xingu, né? Gerar renda, e isso também traz permanência, né, na terra, traz condições para que essas comunidades possam continuar em seus territórios. É um pouco isso que a gente faz. Então, o trabalho da rede nasceu a partir dessa realidade do extrativismo não sustentável. Então, as duas primeiras experiências foram pautadas na relação dos extrativistas com a biodiversidade, onde havia trabalho infantil, havia exploração da mulher, degradação da natureza. A fava danta era uma planta explorada pela indústria de fitofármaco, a Merck, né, uma empresa grande, e tinha uma cadeia de intermediários. E, em função dessa realidade, foi feito um diagnóstico socioambiental. Esse diagnóstico mostrou essa realidade, e isso foi devolvido para as famílias. E, a partir desse processo de construção social, esse sujeito nasceu, que é a rede de comercialização solidária, para mudar essa realidade. E, a partir disso, hoje, a gente tem extrativistas que têm uma renda média considerada baixa, né, de R$2.000 por mês, baseado no extrativismo, e isso varia de ano a ano de acordo com a sazonalidade da produção e a capacidade produtiva dessas famílias. Tem outros agricultores que têm outras atividades, que têm rendas maiores, que têm terra, né? Vários agricultores, vários extrativistas não têm terra. E a gente trabalha com capacitação, com processo de organização em rede, onde o sujeito são os monitores, que são agricultores escolhidos, que coordenam núcleos comunitários de até 10 famílias, seguem princípios, e a agregação de valor durante os últimos anos tem se dado através da certificação orgânica participativa para o extrativismo sustentável. Então, várias formas vêm sendo construídas. O trabalho parte dessas comunidades para a mudança da realidade, e o trabalho gira em torno dessa valorização desse conhecimento e também da agregação de conhecimento a partir de novas práticas e processos produtivos. Acho que trazer um exemplo, né, de um trabalho de parceria WRI e MST. O MST tem uma campanha que, não sei se talvez pouca gente conheça, mas ela, né, foi lançada em 2017, 2018, se eu não me engano. Plantar 100 milhões de árvores, alimentar com comida saudável. E isso, se a gente for olhar os assentamentos, eles são territórios... os assentamentos que são reconhecidos pelo MST, eles têm por premissa a regularização ambiental. Né? Muitas vezes não conseguem, não têm, enfim, condição, né, de poder, mas tem por premissa. E aí, plantar árvore, mas, de alguma forma, associar isso a sistemas agroflorestais. Então, a gente tem um projeto muito legal com 5 assentamentos na região metropolitana de Belém. E a gente quer trazer para Caatinga, trazer para a Mata Atlântica, Cerrado, vamos conversar, mas é que o WRI não atua muito. Mas, com certeza, enfim, é uma campanha com impacto
E acho que é fenomenal, porque também, mais do que ter o resultado concreto, né, de dar garantia de bom uso da terra, não só a terra, mas garantia de bom uso da terra, né? Eu acho que essa campanha também ela traz uma visão para o próprio movimento social, começar a olhar as questões ambientais e o movimento ambiental olhar as questões sociais, né? Eu acho que isso a gente precisa na inclusão produtiva, ok, mas mais do que isso a gente precisa de mais inteligência, né? Mais pensamento que casa, né, essas duas, e mais movimento em torno disso. Então, acho que esse é um baita exemplo legal aí que, enfim, a gente ajuda muito pouquinho perto do tamanho do desafio, mas está ali plantando uma sementinha também, né, de como isso pode crescer e se multiplicar. Obrigado. Tem uma série de perguntas e o nosso tempo começa a se esgotar. Eu vou fazer a pergunta e quem quiser se manifestar, levanta a mão. O Otomel, não sei se está aqui ainda, faz uma provocação a partir de uma das falas do filme, que o indígena fala, pô, quem desmata é o branco, né, que está ali fora. E, para esse branco, às vezes, a floresta é invisível, não existe. Principalmente, eu estou elaborando a tua pergunta, olhando aqui no nosso entorno, nessa selva de pedra, cadê a floresta? Ela é invisível, as pessoas não veem, não há uma conexão deste núcleo gigantesco com a floresta. E a gente não se preocupa com o que não vê, está invisível, desconheço, para que eu vou me preocupar com a floresta? Então, a pergunta é como tornar a floresta visível? E o Otton vai um pouco mais à frente e fala que a política pública é um instrumento de visibilidade. Se a mobilização da população seria um caminho para mobilizar políticas públicas que tornem a floresta visível. Vocês concordam? É por aí? Atuam nesse sentido? Alguém gostaria de tecer comentários? Se a gente vai na 25 de março comprar kit de festa da floresta, vai vir elefante, girafa e leão, né? Você vê? A desconexão, né, que a gente tem como brasileiros mesmo, a identidade. Isso não acontece em outros países da América Latina. Acho que o Brasil isso é mais acentuado, né? Eu acho que a gente tem um projeto que chama Cidades e Florestas, por exemplo, que tenta fazer essa conexão, né? Não é o primeiro, já tem outros. O consumo está concentrado, 60% do consumo do Brasil está concentrado na região sudeste, se não São Paulo, né? Então, somos consumidores. Essa mesma a carne, 82% fica no Brasil, né, da carne que é produzida na Amazônia. Então, a gente, só na relação de produção e consumo, e passa por toda a cadeia produtiva, né, mas eu acho que também tem um outro lado que não dá para a gente não falar. Eu não sei, a gente fala muito pouco, tem falado pouco, parece que caiu de moda, né, falar de educação ambiental, mas a gente tem que falar um pouco disso, né? Como que você conecta, gera identidade, né? Gera amor, gera afeto, gera pertença, né? Esses elementos, de fato, a gente banalizou e não trouxe, né? Então, tem o aspecto econômico, a cadeia aqui em si, consumo, produção, é uma forma, e todo o intermediário, investidores, processadores, os traders e tudo mais, envolvidos nisso, com seus compromissos, fazendo a coisa acontecer, mas eu acho que tem um aspecto de pertença que a gente precisa rediscutir os pactos sociais de novo, e a educação está no centro disso, né? Mas muito a ser feito. Obrigada, Fabi. Só aprofundando um pouquinho, eu acho que o exemplo que a gente tem gostado de pensar é a campanha O Agro é Pop. Eu não sei há quantos anos, mas pelo menos uma década. Porque tem as grandes empresas e o agronegócio por trás para viabilizar campanhas publicitárias, viabilizar espaços de mídia que são muito caros. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é tornar essa agenda pop, no sentido mais amplo, porque se você não cria identidade cultural, senso de pertencimento, se você não faz dos produtos da floresta, da economia da floresta, um assunto sexy, interessante, por mais que ele movimente, ele tenha potencial de movimentar economicamente, ele não chega a quem está votando, a quem está nos grandes centros urbanos, ele não mobiliza. Então, eu acho que é também um pouco tarefa, e não é muito tarefa da sociedade civil, e muito menos dos negócios, botar essa energia tão grande assim num tema tão caro, financeiramente caro, como é fazer comunicação, fazer
campanha, fazer publicidade. Então, talvez aí entre aí uma oportunidade de todos juntos fazerem isso, né? De ser uma agenda mais setorial, uma visão setorial mesmo, de como os atores diferentes, os diferentes empresários, qualquer tipo de empresário, tamanho de empresário, a cooperação internacional, o setor financeiro, os atores do setor público se unem, talvez para fazer um agropop com a sociedade brasileira, mas aí não o agropop, mas a bioeconomia pop, a floresta pop, outro caminho. Uma pergunta que chegou da Bruna, que é coordenadora de comunidades na Climate Ventures. Pergunta da Bruna, da Climate Ventures, se o mercado está preparado para identificar produtos que são oriundos da floresta, mas que, ao invés de gerar impactos positivos, podem estar gerando impactos negativos, até pelo excesso de demanda. A gente estava conversando mais cedo hoje num grupo, que inclusive está aqui, de que isso começa a acontecer, inclusive, no açaí. Tem alguns estudos mostrando o impacto negativo da extração sem manejo do açaí, né? Vocês veem que o mercado está preparado, ou vocês, enquanto agentes, né, que estão comunicando o mercado com produção, estão preparadas para identificar e mitigar ou evitar esse risco de alguma forma? Eu vou deixar essa pergunta para as duas aqui do meio, que estão mais na linha de frente. Então, a gente trabalha com o manejo sustentável, né, que é estabelecendo a cada período de coleta uma cota sustentável, uma forma de colher o produto. Então, o produto que vem para a nossa rede é um produto que tem essa lógica de manejo sustentável. Então, coletar aquilo que a natureza oferece sem destruir. Então, esse é um princípio praticado em épocas que a produção é baixa, em épocas de super safra. Como que a rede trabalha o aumento de demanda? A gente inclui mais comunidades. O exemplo é esse ano. A gente tem um grande contrato de comercialização a partir de uma lógica, inclusive, de certificação orgânica e Fair for Life, e esse contrato permitiu incluir 600 famílias de terras indígenas, que vão tirar aí uma renda de mais de R$100 mil, ali envolvida com uma planta, com uma espécie. Então, a rede tem um componente que é de composição da sua estratégia comercial, com inclusão de novos grupos e através de um processo de capacitação, né? Ninguém entra na cooperativa se não for em grupo. Então, para entrar, precisa ter, no mínimo, 5 famílias. E, quando entra, tem que passar por um processo de capacitação. Tem que parar de usar adubo químico e agrotóxico. Então, tem princípios de transformação que garante a sustentabilidade e o atendimento de demandas de acordo com essa estratégia em rede, porque é uma rede de comercialização solidária. A rede de sementes do Xingu trabalha com a política, e é um dos critérios, né, que fazem parte dos critérios para ser um coletor, de preservar pelo menos 30% da semente na matriz. É impossível coletar toda a semente de uma matriz também, mas tem essa orientação e isso é reforçado em todos os encontros. Você perguntar para um coletor, ele vai te responder exatamente isso. A gente deixa 30% na matriz para garantir que ela, né, que a dispersão aconteça e que a floresta não seja impactada, né, tão drasticamente, a gente consiga recuperar áreas que estão totalmente degradadas. Acho que esse é um dos critérios importantes da rede de sementes do Xingu. A gente também tem essa política de crescimento, mas o nosso potencial ele ainda é bem maior do que a demanda, né? A gente tem um potencial de 40 toneladas ano e está comercializando, em média, 26 toneladas. Já tivemos anos que chegamos a 30, mas ainda temos um potencial de coleta bem maior do que a demanda do mercado. E listas de grupos em espera, né? Muitas comunidades que querem fazer parte dessa iniciativa, que estão algumas dentro de territórios que a gente atua, mas que trabalhariam em outras áreas que não têm hoje coleta de semente, e de novas terras indígenas também, novos assentamentos. Obrigado. Tem uma pergunta atrelada ao papel das universidades ou à pesquisa, eu aqui pessoalmente expandindo a pergunta, se
tem olhado para as florestas, para o uso, para os potenciais. Eu chamaria um pouco a Fabíola para falar um pouco de pesquisa e bioeconomia. Acho que esse estudo que, né, quando eu falei que a gente identificou a MIP, por exemplo, como não tendo uma categoria que separa, né, floresta em pé e floresta, enfim, né, floresta desmatada, né, não mais floresta, quem desenvolveu e quem está trabalhando muito fortemente é o UFPA, a Universidade Federal do Pará, há tempos, né, para tentar trazer a visibilidade, né, dessa. Isso para citar um exemplo ali, a partir do que a gente recentemente vai lançar, mas eu acho que tem um crescente aumento de conhecimento, eu acho que, e o Brasil é um dos países de ponta, né? A pesquisa brasileira, e é importante a gente trazer essa questão do lugar de fala, eu acho. Não é só a pesquisa, né, acadêmica, naquela, enfim, visão, né, muitas vezes orientada pela Europa, pelos Estados Unidos, né? Mas é como que a gente traz os pesquisadores, né, locais e acho que ainda trazendo um pouco a perspectiva do cruzamento do saber tradicional e do saber científico. Nunca antes isso nunca foi tão importante. E acho que se a bioeconomia, de fato, vai também se colocar como esse novo modelo econômico, passa por uma nova forma de pesquisa. Mas eu diria menos do que precisa, mais do que a gente conhece, né? E com os desafios de se territorializar, né? E começar a ser também feita e falada por quem está, né, vivendo aquelas realidades. Por fim, agora, isso eu estou olhando sob a lupa do movimento, né, da bolha. Se a gente sai da bolha, né, a Exalc ela tem uma brincadeira que divide os alunos entre vermelhos e azuis, né, que são os à direita, os à esquerda, né? Os que vão para a agroecologia, os que vão para o agronegócio, né? Enfim, e se a gente olhar o tamanho dos laboratórios azuis, né? O quanto eles têm de recursos, o quanto eles têm... Não estou aqui dicotomizando, não faz sentido fomentar nenhuma polarização, mas a gente ainda tem uma quantidade absurdamente maior, né, de pesquisa e dinheiro e financiamento para um modelo econômico que é um modelo que desmata, que é um modelo que não inclui, né, e um modelo pautado no uso de químicos. Então, a gente realmente ainda, olhando sob a ótica mais, né, de fora da bolha, está muito aquém ainda do que precisa. Mas tem caminhos. Eu queria fazer um complemento. Eu acho que, por exemplo, no nosso caso, tem algumas experiências que estão relacionadas com pesquisa que a gente acaba indo atrás de pesquisadores e motivando pesquisas aplicadas que têm a ver com essa realidade da sociobio. Então, por exemplo, o Instituto Senai, a gente tem mais de 6 pesquisas de bioativos que a gente hoje vende matéria-prima, a gente vende casca, mas aquela planta tem uma substância que tem um valor agregado muito maior. Quem está fazendo esse tipo de parceria é quem está nessa necessidade de transformar um produto que não tem valor agregado em um produto que possa melhorar quem está manejando. Então, nesse caminho, só a pesquisa não adianta, porque quando você faz a pesquisa, por exemplo, a gente viu aqui o genipapo. Nós fizemos, em 2010, 39 plantas tintórias, e elas todas têm aplicação na indústria têxtil, todas são do cerrado, todas são espécies florestais, e a gente até hoje não conseguiu recurso para implantar uma indústria que possa extrair esses pigmentos. Já validamos ela em lã, têxtil, cabelo artificial, não na área de cosmético, né, que é muito caro, mas nós conseguimos. Mas quem está disposto a investir num negócio de alto risco? Pouquíssimos. Quem faz esse trajeto tem cadeias muito consolidadas florestais. A gente viu aqui diversas, né? Diversas, mas poucas, considerando a biodiversidade. O Cerrado tem 11.000 plantas identificadas vasculares. Hoje, a gente trabalha com 171. A gente deve ter umas 10 plantas com valor agregado. O resto é tudo cadeia de suprimento, que não tem valor
para quem está coletando, porque precisa transformar o produto para que aquele produto possa gerar um valor agregado. Quem fica com essa parte da cadeia, geralmente, são empresas de fora ou indústrias. Então, falta políticas públicas de fomento, incentivo. Não adianta, a gente discute hoje mais bioeconomia, né? Para nós é sócio-bio, para a gente não faz muito sentido essa palavra bioeconomia, mas para a gente é sócio-bio, porque nasce do conhecimento tradicional, e a gente explora muito pouco isso, né? Eu acho que a gente precisava ter mais espaços que a gente pudesse trazer sociedade civil, poder público e empresas que estão nesse ramo da biodiversidade, que trabalham com extratos vegetais, que poderiam estar trabalhando com essas espécies. E a gente poderia também ter mais incentivo no caso de acesso a crédito, porque o PRONAF é uma política pública para a agricultura familiar, mas o extrativista não consegue acessar o PRONAF-B, que é uma modalidade, que é R$ 5.000 por ano, né, de custeio. Nos últimos anos nem teve crédito. A gente, quando ia fazer o projeto de PRONAF para o extrativista, chegava lá, o Sul já tinha pego todo o recurso para a soja, que são de pequenos agricultores, que têm esse modelo de negócio, né? Então, é muito complexo fomentar sócio-bio nessa realidade que a gente está vivendo e nessa transição política que estamos vivendo. Eu acho que é pensar de forma estruturante, mas andar de forma mais rápida, porque o cerrado está acabando e as comunidades são as mais afetadas e nós vamos ser afetados pela questão da água, né? A gente já é afetado pela temperatura, né? Então, acho que temos que fazer uma força conjunta para tentar incentivar mais essas políticas que estão sendo pensadas, né? O PP-CEDAN saiu agora, semana passada, que é uma política de controle, né, do desmatamento. O cerrado não está lá, né? Então, a gente fica muito preocupado, porque toda a expansão do desmatamento, a área de transição entre Cerrado e Amazônia pode desmatar, só conserva 35%. Na Amazônia, tem que conservar 80%. Né? Em áreas de transição, que você vê a desvalorização. E o Cerrado pode desmatar 80% e tem que conservar apenas 20%. Então, essas questões afetam profundamente a estratégia de valorização da sócio-bio. Esse é um comentário. Complementando essa questão da sócio-bio, essa indústria da sócio-bio, ela não existe porque não tem um produtor que planta para ela e o produtor não planta porque não tem a sócio-bio. Quem que deve começar, o ovo ou a galinha? Quem vai começar primeiro? Dessas 39 espécies de tinturas. Qual seria a solução? A gente carece de investidores, porque as plantas estão aí e elas têm potenciais de serem exploradas de forma sustentável. Mas quem é que acredita que esse negócio tem viabilidade econômica? Essa é a questão. Você vai apresentar um projeto desse no banco, o gerente do banco já olha para você atravessado, porque ele não sabe nem o que é isso, né? Então, ele vai perguntar assim, quem é que vai comprar esse produto? Quem é que tem interesse em pigmentos naturais para ser utilizado na indústria têxtil? A gente viu aqui o corante azul, que é o corante mais utilizado. Hoje, todos os materiais são de corante sintético, né, que destrói aí a ictiofauna, que tem um impacto muito poderoso, né, e a gente continua comprando porque é barato. A biodiversidade tem esse desafio, levar um produto que possa ser barato, acessível, para ele substituir a commodity. E isso não é simples, com todos esses desafios que a gente tem aqui. Então, acho que política pública é necessário para fazer essa trajetória. Eu vou dar mais um exemplo. Nós, da cooperativa, estamos com o apoio do governo do Mato Grosso, com o projeto do Funbio, fazendo uma plataforma da sociobiodiversidade. Lá são 11 negócios. A primeira etapa é de óleos vegetais. O que a gente conseguiu fazer? Nós fizemos pesquisa durante 7 anos para extrair álcool de segunda geração a partir de amidos florestais. O piqui tem 98% de amido na casca e vai para o lixo, para o lixão.
a farinha de jatobá, que a gente vende como alimento hoje, e ela tem um consumo muito pequenininho como alimento, porque as pessoas não conhecem que tem muito cálcio, né, várias outras substâncias. Para a gente poder dar visibilidade a esse produto, precisa ter escala. Essa indústria vai processar, a partir desses materiais, mais do que a cana-de-açúcar, o rendimento de álcool de segunda geração. Quer dizer, um esforço que poderia ter sido feito de forma conjunta e ter espaço dentro das políticas e dos parceiros que possam fazer esse tipo de investimento, né? Tem várias experiências, estou contando as nossas aqui, mas no Brasil tem muitas experiências da mesma natureza que poderiam ser potencializadas. Não, perfeito. E se a gente olha o que foi investido no eucaliptus para crescer como cresce, está adaptado a todos os biomas, se a gente olha o que foi investido em pesquisa para a soja ser plantada na região de Santarém, se esse volume de recursos for direcionado para esses produtos da SócioBio, com certeza muita coisa boa vai surgir de novos usos, novas formas de industrialização, novos produtos, novas moléculas. É uma questão, de fato, de investimento. A gente está chegando perto do fim, tem uma série de perguntas, não vai dar para fazer todas. Eu tenho uma pergunta para a Leila, duas para a Bruna, e eu faço a pergunta e já peço as considerações finais para a gente ir encaminhando para o final. No caso da Leila, quais são os principais desafios hoje para promover implantação de sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta? Bom, acho que primeiro o próprio produtor, né, ele ter essa visão de transição para um sistema um pouco mais complexo do que ele está acostumado, que é só a pecuária, por exemplo, né? Quando ele implementa uma lavoura, ele muda completamente o manejo daquela área. Ele vai precisar dependendo da lavoura, de máquina, que ele não tem na pecuária. E o componente florestal traz mais um componente de complexidade nessa história. Ele vai vender para quem essa madeira? Está perto de mercado? Qual é a espécie que ele vai implementar? Além do investimento, né, para se transformar um sistema, uma pecuária, em um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, o investimento é bastante alto. Por outro lado, né, quando a gente olha a rentabilidade ou a viabilidade econômica de se transformar uma pecuária, mesmo intensiva, né, de se investir e ficar só na pecuária, melhorando a produtividade, comparado com o sistema de integração lavoura-pecuária, por exemplo, o sistema de integração lavoura-pecuária é muito mais rentável, principalmente quando a gente põe sistema soja, milho e boi. Isso está acontecendo bastante normalmente, né? A gente fez até, Márcio, uma pesquisa de campo em Mato Grosso e a gente viu esses movimentos acontecendo. E quem está fazendo esses movimentos? Em regiões que têm grupos agrícolas que querem expandir soja e milho, por exemplo, eles arrendam essas áreas de pecuária e implementam sistemas de integração lavoura-pecuária, por exemplo. O sistema florestal ainda é muito pequeno, integração lavoura-pecuária-floresta. Em algumas outras regiões, essa transição o próprio pecuarista está fazendo, porque ele está enxergando essa rentabilidade um pouco maior. Mas acho que o desafio perpassa também, tanto pela decisão do produtor, quanto dele entender esse tipo de técnica, e também pela própria dinâmica que acontece no seu entorno, né? Mato Grosso tem uma dinâmica produtiva muito grande, uma pressão por expandir soja e milho muito grande. Então, ali, essas transformações acontecem mais rápido. Como é que a gente faz isso em outras regiões onde essa dinâmica ainda não acontece? A gente tem muitas regiões que acontece só pecuária. Como é que a gente transforma essa paisagem, esse uso da terra, otimizando o uso da terra? Acho que eu deixaria aí. Eu queria só parabenizar pelo filme, sensacional. Parabéns. Lindas iniciativas. Muito obrigado, Leila. Para a Bruna, duas perguntas. A primeira bem simples, de duas pessoas diferentes. Se as sementes comercializadas pela rede são geneticamente modificadas ou não. E uma segunda, se já se pensou, já se testou muvucas voltadas para a segurança alimentar.
Não, não são geneticamente modificadas, são nativas mesmo lá do Cerrado e da Amazônia. São modificadas pela natureza e são selecionadas, né? São espécies selecionadas, matrizes muito bem selecionadas dentro de áreas protegidas, a maior parte. Qual é a outra pergunta? A muvuca de segurança alimentar. A muvuca. O que a gente faz, né? A técnica da muvuca, ela foi aperfeiçoada. Ela é uma, né? O plantio direto de sementes, ele existe, né? Há milhões de anos aí. Aprendemos muito com comunidades tradicionais. E o que a gente tem feito é pensado essa técnica para a realidade de cada grupo onde a restauração está acontecendo. Falando para os pequenos, né? Falando para os grupos de coletores da rede de sementes do Xingu. Então, indígenas e agricultor familiar, porque os urbanos não têm onde plantar mesmo, né? Vão coletar se a galera deixar as matrizes na beira das estradas, nos canteiros e as fazendas que permitem que eles entrem. Mas o que a gente faz é trazer esses pomares produtivos, né? Então, pensando nas espécies estratégicas para a restauração florestal e pensando no que eles querem de alimentação. Então, dentro de uma terra indígena, que a gente vai fazer a restauração, primeiro é fazer uma conversa com a comunidade e saber quais são as espécies de interesses dessa comunidade. E aí, a partir disso, a gente faz esse mix de sementes. E aí, dentro das comunidades também, plantamos muda, porque tem que plantar banana, tem que plantar mandioca, abacaxi, e várias outras espécies nativas que eles consomem bastante, a mangaba, por exemplo. E a gente faz esse mix adequado para cada realidade, né? A gente trabalha dentro de uma terra indígena chavante, que é Marauacede, que é uma das terras indígenas na Amazônia mais desmatada, né? Ela ficou 20 anos na mão de produtores rurais, e os chavantes conseguiram essa terra de volta em 2011. E lá tem uma área que era de gado gigantesca, né? Então, trazendo também para essa realidade, né, da alimentação, principalmente. A floresta vai crescendo aos poucos, as nativas de interesse econômico e de interesse para a restauração florestal, mas a gente tem plantado bastante árvores e para a alimentação dessa população. Coco, por exemplo, que nem é, né, nem da Amazônia, nem do Cerrado, mas é de interesse da comunidade. Então, coco da Bahia, enfim, tem um arranjo específico para cada área. Obrigado, Bruna. O microfone está funcionando. O problema era do usuário. Para a Alessandra, adaptando uma pergunta para o fechamento... Mas só queria agradecer também, agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Para a rede é um grande momento. Ju, obrigada por nos convidar, obrigada por toda essa parceria, né? O projeto com o P4F foi incrível, uma alavanca importante para o desenvolvimento da rede de sementes do Xingu. Obrigada. E temos uma pergunta que gostaria de explorar um pouco quais são as empresas que subsidiam, né, as iniciativas aqui da mesa. Eu passaria para a Alessandra, no formato de uma pergunta, quais são as relações comerciais que vocês têm, né, e como que isso eventualmente alavanca ou restringe a atuação comercial que vocês operam. Pergunta complicada. Geralmente, a gente tem trabalhado com algumas empresas grandes, mas elas estão preocupadas com o próprio negócio. Assim, você desenvolve um produto da biodiversidade, insere dentro de um portfólio de produtos de grandes empresas, acaba tendo uma expectativa muito grande. Se aquele produto não consegue ser viabilizado, e muitas vezes isso está relacionado com o preço, você não tem garantia de continuidade do projeto. Alguns produtos da biodiversidade já são adquiridos. Esse que eu falei da favela, né, o Fava Danta, ele é explorado aí há 70 anos. Explora a rutina, a quercetina, que é a vitamina P. Agora, por exemplo, nos últimos, a gente conseguiu colocar na Unilever a castanha de Baru em 2016. A gente ainda é fornecedor único. A gente tem uma parceria interessante com eles, mas a gente acha que o volume é muito pequeno,
para o esforço de atender uma qualidade sanitária muito grande, porque é uma grande empresa. Então, fica caro e você tem um aspecto, às vezes, até estrangulador, né, desse processo. Fazer sozinho, isso é muito difícil. Uma estratégia que a gente tem feito e foi adotada desde o começo tem a ver com políticas públicas, né? A primeira comercialização que a gente fez foi com a alimentação escolar. A gente conseguiu colocar a farinha de Baru no cardápio de Goiânia, que é uma capital, e a gente atendeu 114 mil alunos. Aí depois veio o programa, o PAA, em 2003, em 2010 o PENAI, que obriga a comprar 30%. Então, a gente acabou trazendo políticas públicas que estão relacionadas com comercialização para garantir a estratégia de entrar dentro da sociedade com produtos da SócioBio, porque, ao contrário da castanha do Brasil, o Baru não é consumido em grande escala, nem conhecido, né? Então, esse é um desafio enorme, lidar com as empresas. A Copo Cerrado tem aí mais ou menos 550 clientes, de pequenos a grandes. Ela já exporta. Por exemplo, na exportação de 2019 para cá, entrou a pandemia, tudo ficou caro. Um produto que era desconhecido, a gente começou a comercializar para os Emirados Árabes e eles pagavam bem o produto, tinha uma agregação de valor, mas quando teve a pandemia, eles cortaram esses produtos novos. Então, a gente acabou criando uma grande expectativa para poder acessar esse mercado e depois não teve continuidade. Agora que a gente está retomando. Então, o empreendimento cooperativo tem um desafio enorme, que é se manter dentro de uma estratégia sendo autossuficiente com esses ciclos descontínuos. Por quê? Porque não existe política pública, você não acessa nem custeio. A gente nunca conseguiu pegar custeio para a indústria da cooperativa. Então, é muito complexo. Eu diria que é uma coxinha de retalho e, às vezes, até remendada, que, às vezes, você fica tentando achar uma solução de forma imediata. Mas eu continuo acreditando. Essa estratégia diferente que a gente adota agora, que é, por exemplo, trabalhar a substituição de commodities. Então, a gente está com uma estratégia da SócioBio de produzir óleos vegetais em larga escala, a partir da biodiversidade, para poder entrar no mercado, porque o óleo já é consumido. A gente não precisa fazer esforço nenhum. Então, o álcool da biodiversidade, um álcool florestal, ele já é consumido, a gente não precisa fazer esforço. Agora, um produto na área alimentar tem que ter um esforço gigante de marketing, comunicação, toda uma estratégia. E a gente sozinho não consegue fazer. Aí, agora, agradecer, né? Agradecer a todos. E a gente teve um trabalho com o P4F, assim, eles estão nos ajudando na regulamentação da castanha de Baru para abrir novos mercados, né, para exportação. E não vai ser só para a cooperativa, depois de regulamentado o acesso desse alimento, que é da biodiversidade, que é do Cerrado, que também, para a gente, é muito importante, que a gente está muito sozinho no Cerrado com parcerias. Poucas organizações apoiam trabalhos no Cerrado, e por isso que o Cerrado vem sendo desmatado de forma larga, né, e sem nenhum constrangimento. A sociedade não se constrange do desmatamento que tem no Cerrado. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, a gente gostaria muito que ele se estendesse para o Cerrado de forma mais ampla, porque tem inúmeras iniciativas, como a da minha colega, que também está no Cerrado aqui, que poderiam ser apoiadas e que fariam muito sentido nesse momento que a gente está vivendo. Então, obrigada por estar aqui nesse evento, a Ju aí, e o Fred, né, a Yara também, que fez todo um trabalho, o Marco. Então, todas as pessoas que eu tive bastante contato, eu agradeço. Obrigada, gente. Obrigado, Alessandra. Para a Fabíola, pergunta simples. E os pagamentos por serviços ambientais e o carbono entram na equação da bioeconomia e como? Entram, mas vamos combinar que ainda precisamos estruturar muito, né? A gente não fecha a conta, a gente não muda o custo de oportunidade da terra em favor
da conservação e da floresta em pé sem enfim, esse olhar, né? Como que a gente tangibiliza, né, os serviços ecossistêmicos, né, e o crédito de carbono e faz isso virar dinheiro, preferencialmente para as comunidades, né, com benefício social. Mas isso é uma palavra, é uma frase ainda, né, um desejo muito mais do que uma realidade. Então é um caminho sem volta, mas que ainda precisa de muita estruturação. E acho que eu sou muito cética, se eu não quero ser, a gente não pode ser, né? Mas é crônica de um problema anunciado. Acho que a forma como está sendo olhada, né, essa questão do desenvolvimento do carbono em especial, e dos créditos da natureza, que eu acho uma arrogância, assim, mas é um termo que cada vez mais tem usado, né? Créditos da natureza, né? Como se a natureza pudesse ser mercantilizada nessa ordem. Mas, ainda assim, é isso. Parte da valoração da floresta em pé passa por aí. E se tiver apropriação, governança local e apropriação efetiva, né, para o que a gente chama de transição justa, né, que a gente consiga reverter, enfim, para a inclusão social e para a efetiva, né, mudança desse padrão cultural de percepção da floresta, né, não só porque ela tem valor econômico, mas porque ela é rica em si, né, aí sim acho que a gente vai ter algum resultado mais positivo, mas vamos ter que trabalhar muito, e somos poucos que estão falando isso. A maior parte está olhando carbono puramente como um projeto econômico. E ele não é só. Né? Aliás, ele não é um projeto econômico, ele só é para que tenha o fim ambiental e social. Né? Senão não faria sentido trazer. E ele teria que ser um projeto que pretendesse matar-se a si mesmo. Né? Para quem sabe a gente conseguir trazer essa riqueza de outra forma. Mas desculpa, estou indo um pouco longe demais. Queria agradecer demais aqui, muito, né? Nunca falei com uma luz assim na frente, então estou me sentindo assim, entre chique e cega. Mas super agradecer mesmo, né? Ju, que foi citada por todos, Márcio, eu sou muito fã, você sabe, de todo esse trabalho de vocês e ver, né, isso num filme tão bonito, né? Acho que é muita alegria. Obrigada. Obrigado. Antes de finalizar, queria comentar só 2 pontos que chegaram aqui ainda. Uma pergunta de por que retratar a Marfrig, né, uma empresa que tem ilícitos, né, numerosos, tanto sociais, trabalhistas quanto ambientais. Vai muito na linha de um dos comentários, acho que feito pela Fabíola, 30% da economia da Amazônia está na pecuária. Não dá para lidar com sustentabilidade sem dialogar com o setor. Não dá para dialogar com o setor sem falar com o Marfrig, com o JBS, com Minerva e tantas outras. E existem algumas iniciativas dentro do setor que precisam ser reconhecidas como importantes, como direcionando para o local que a gente gostaria de chegar. Daí a ilustração desse projeto que envolve a Marfrig. Poderiam ser outras do setor, foi a Marfrig que no momento estava mais avançada. E um outro comentário aqui, da Patrícia. Ela fala o seguinte: não é possível sustentabilidade sem a demarcação de terras indígenas. Queria saber quem concorda. Estamos com você, Patrícia. Justo, não ao marco temporal. É a Patrícia falando que fez o comentário ou não? Ah, você é a Patrícia. E quem comenta de outro lado. Perfeito, Patrícia. Pessoal, nem no Roda Viva vocês pegam um debate com essa qualidade técnica. Muito obrigado, Leila, Bruna, Alessandra e Fabíola.